Olá, população de Itajubi, mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo para estar explicando para a população mais uma vez sobre a Covid. E hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Macchione. Muito obrigado, doutor, uma pessoa respeitada aí em toda a nossa região, respeitada o nosso município, né? A família Macchione é uma família aí que faz tanto bem para a nossa população de Catanduva, de região, principalmente para o nosso pessoal aí de Itajubi, né? Então, doutor, muito obrigado e por essa entrevista, por estar tirando dúvidas para a nossa população, né? Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa doença que está tirando vidas, essa doença que tantas dúvidas, né, tá tendo do ano passado para cá. Muito obrigado, doutor, viu? Estou aqui também com a vice Catiane. Gostaria que o doutor nos explicasse alguma coisa, né, sobre essa doença. Meu muito obrigado, viu? Perfeito. Bom dia para todos, bom dia prefeito, bom dia vice, bom dia a todos. Bom dia. População de Itajubi, é uma satisfação poder tentar esclarecer alguma coisa num assunto que realmente é muito difícil. Todo mundo está muito ansioso, tá? Então as pessoas chegam aqui e dizem: doutor, eu estou com medo. A resposta que eu dou é: você é normal, tá? Eu brinco dizendo que existem dois tipos de seres humanos: os que têm medo e os mentirosos. Como a gente não é mentiroso, a gente tem medo. É isso mesmo. Então, nós estamos todos amedrontados porque nós estamos diante de uma pandemia nova, com um assunto novo, uma doença nova, que a gente já avançou muito no seu conhecimento, mas que ainda é pouco. E isso assusta, isso assusta. Então, é normal que a gente se assuste. Mas, vamos começar pelas notícias boas. As notícias boas é que nesses 14 meses a ciência avançou muito no conhecimento sobre a doença. E mesmo com as novas variantes, com características diferentes de infectividade, então a variante que está 97% dos nossos casos regionais são da variante de Manaus, e ela é muito mais transmissível do que a que a gente conviveu o ano passado. Então isso trouxe a doença para dentro da nossa casa. Uma pessoa infectada na nossa casa infecta a nossa família toda. Então essa infectividade ela é diferente do que era o ano passado, mas ainda é a mesma doença, né? E ela está assim muito mais presente hoje no público mais jovem. As pessoas acima de 60 anos estão vacinadas. Então a vacina, apesar de nenhuma vacina ser 100%, nós não temos essa expectativa. Apesar de nenhuma vacina ser 100%, a vacina nos protege dos casos mais graves. Ela reduz em 50% a 60% a possibilidade da gente pegar a doença, mas ela reduz em mais de 80% o risco da gente precisar de hospital, ou de UTI, ou de risco de morte. Então, a vacina protegeu muito essa população acima de 60 anos e a gente está com muitos casos na faixa mais jovem. Os mais jovens, além de não estarem vacinados, eles estão muito mais expostos, eles têm muito mais energia, muito mais disposição, participam de muito mais atividades com aglomerações, e isso facilita muito a transmissão desse vírus que, como eu disse, é muito transmissível. Então, essa é a realidade da doença hoje. Ninguém está livre da doença, né? A boa notícia é que nós continuamos com a mesma perspectiva que tínhamos no ano passado, em termos de gravidade. A maioria dos casos, até 80% dos casos, evoluem sem nenhum tipo de complicação. Então, as pessoas jovens, saudáveis, nos primeiros sintomas, provavelmente 80% dessas pessoas vão evoluir sem precisar de nenhum recurso importante. Portanto, se uma pessoa procura o serviço de saúde nos primeiros dias de sintomas, muito provavelmente ela não vai ser medicada, porque nós não temos remédio para a doença. Não existe nenhum remédio que combate o vírus. E os primeiros 5 dias, 6 dias da doença,
eles são muito pouco sintomáticos e eles não dizem o que vai acontecer lá na frente. Então, se eu tomar remédio nos primeiros dias e eu pertencer àqueles 80, 85% que vão evoluir bem naturalmente, eu vou dizer que foi o remédio que eu tomei que me fez bem. Mas se eu pertencer àqueles 15%, 20% que não vão evoluir bem no 7º, 8º, 10º dia, vão começar a ter febre com 8 dias, eu tomei o remédio e eu agravei lá. Então, esse remédio que eu tomei antes, ele pode prejudicar a minha capacidade de resposta e ele pode causar outros danos. Remédio é remédio. Eu posso, por exemplo, prejudicar meu estômago, eu fico sem me alimentar, eu vomito, né? Eu quando vou precisar tomar o remédio eu já estou indisposto, eu posso prejudicar meu fígado, não é? Eu posso ter uma série de coisas que o medicamento provoca mesmo, que vai atrapalhar a hora que eu preciso lá. Aí você vai falar assim, puxa, mas as UTIs estão lotadas, os hospitais estão lotados como nunca estiveram. Porque a quantidade de pacientes que nós estamos recebendo é muito grande. Nós chegamos a ter 60, 70 notificações novas em Catanduva num dia. Sabe? 80 notificações novos casos. Sim, é verdade. Então, e como as pessoas são, como esse número aumentou muito, o número absoluto, então o número de casos graves, aqueles 15% de casos graves, em número absoluto, ele é muito alto também, tá certo? Então, 15% de 100 é 15, mas 15% de 1000 é 150. Tá? Então, se eu tenho... O volume fica grande, né? Se eu tenho uma difusão grande, eu tenho muitas pessoas infectadas, eu vou ter muitos casos graves, mas continua sendo 15%. Tá? Portanto, acho importante a gente desmistificar um pouquinho essa coisa de que a gente deve dar o remédio no primeiro dia para evitar que isso vá acontecer. Infelizmente, essa ideia tem sido colocada, e principalmente em redes sociais, né? A grande imprensa e as pessoas sérias não falam sobre isso. Todo mundo fala que ivermectina não tem efeito, que cloroquina não tem efeito, todo mundo fala isso. Mas das redes sociais, essas receitas prontas, esses kits prontos, em algumas prefeituras da nossa região, a gente vê esse pacote pronto. Isso, infelizmente, não tem contribuído em nada para a melhora do nosso quadro. Pelo contrário, como eu disse, se eu tomo um remédio inadequado e eu prejudico o meu fígado, eu pioro a minha evolução. Então, o que a gente sabe hoje? Nos primeiros 5 dias da doença, que é a fase de replicação viral, a gente teria que ter uma droga que fosse antivírus, e a gente não tem. Né? A ivermectina é um antiparasitário, a cloroquina é um antimalárico. Esses medicamentos, eles são ótimos para as coisas que eles se propõem. Por que começou essa história de usar isso em Covid? Né? Porque estudos já antigos, já por exemplo da cloroquina e da ivermectina também, já desde o tempo da Zika, mostraram que in vitro, no laboratório, se você puser célula de macaco, infectar essas células de macaco com coronavírus e colocar cloroquina ou ivermectina, aquela carga viral reduz, in vitro, com uma quantidade de drogas que causam muito risco se a gente for usar no ser humano. Então, Manaus, o ano passado, começou um experimento com doses altas de cloroquina. Esse experimento teve que ser interrompido, porque os efeitos colaterais são maiores do que o benefício. Você fala assim, poxa, mas a gente usa cloroquina há 70 anos e nunca ninguém teve... Não, a gente usa cloroquina para malária, para lúpus. Então, dipirona pode causar atrofia de medula, e eu não vou usar dipirona, não é isso. Eu vou usar dipirona quando eu tenho febre, ou quando eu tenho dor. Eu não vou tomar dipirona para pingar colírio no olho. Então, assim, cada medicamento tem o seu benefício e tem o seu risco. Eu uso o medicamento quando o meu benefício é muito maior que o meu risco. Então, neste caso, além da gente não ter prova de eficiência, a gente tem prova de efeito colateral para o fígado em relação à ivermectina e para a arritmia cardíaca em relação à cloroquina. E não tem efeito. Então, a gente brinca aqui em relação ao tratamento precoce, por exemplo, que seria a mesma coisa que a gente pegar todo recém-nascido e fazer implante dentário, porque vai que não nasce o dente. Não é? É verdade. Então, na minha família, que a gente tem tendência a ser calvo, então vamos fazer implante já nas crianças. Né? Então, não funciona assim. A medicina não é assim. A medicina nunca foi assim. A medicina é uma ciência séria. É o indivíduo. Né? O Covid,
ele veio nos mostrar o quanto a gente é indivíduo. Cada um reage de uma maneira, não tem uma receita pronta, padrão para todo mundo. Então, é isso que nos traz muita dificuldade. E, naturalmente, a gente quer ter esperança de que vai ter alguma coisa que vai nos salvar, que vai nos tirar daquela posição ruim. A gente quer isso, a gente quer acreditar nisso. E é isso que nós queremos. Nós queremos dar alguma coisa para as pessoas que seja eficiente. Nós não queremos deixar de dar alguma coisa porque eu não acredito. Não tem nada disso. Então, são essas reflexões e essas angústias do médico, né, que lida com isso. Eu não vou nem abrir aqui o número de pacientes que eu já atendi nesses 14 meses com Covid, porque não importa isso não é troféu. Mas assim, a angústia do médico que enfrenta essa batalha no dia a dia. Verdade. Então, o que eu queria pedir para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, quando vocês forem à unidade de saúde, quando vocês forem ao atendimento médico, nos primeiros dias, e o médico explicar para vocês que naqueles primeiros dias a gente só vai tomar remédio sintomático e vamos aguardar essa evolução, ele não tá agindo de maneira errada, ele está protegendo a tua saúde, ele não está te dando coisas que, além de te onerar muito, eu pego receitas aqui de pacientes no segundo, terceiro dia, receita de R$ 1.500, sendo que nenhuma daquelas drogas está indicada naquele momento. Pode ser que vão estar indicadas no momento seguinte, mas naquele momento não. Então, vamos procurar todo mundo raciocinar junto. Não existe médico que não queira que seu paciente fique bem. É verdade. Não é? E é livre, o exercício da medicina é livre, os nossos conselhos de ética, eles permitem que a gente, discutindo, conversando com o paciente, a gente adote uma ou outra conduta. Eventualmente a gente usa alguns produtos que não estão na bula exatamente para aquilo, mas que pode beneficiar de alguma maneira em vários assuntos. Então, não existe essa proibição que o médico receite isso ou aquilo, e não é essa a discussão. Ninguém é contra ou a favor disso ou daquilo. A gente é a favor da vida, a gente é a favor do paciente, a gente é a favor da saúde. Só que isso não é mágico, né? Isso não é mágico, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Perfeito, doutor. Eu acho que o doutor deu uma aula para nós aí que todo dia está buscando ajuda, né? E uma pessoa tão conceituada igual o doutor aí, assim, deixa a gente feliz e contente por estar no caminho certo. E o doutor falou muito bem, cada caso é cada caso, cada médico é cada médico, enfim, acho que não tem nem muito mais o que falar, né? Deixar aqui no fim também de elogiar os nossos amigos médicos lá do município, que está fazendo um trabalho sensacional juntamente com a equipe toda da saúde, né? E no decorrer dos dias nós estaremos conversando com mais outros profissionais para estar tirando as dúvidas, né, da nossa população. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor, que Deus sempre esteja com o senhor, com a sua família, viu? E é isso daí. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.